Fala galera, aqui quem fala é a Júlia, você chegou ao Megascópio e não, o título do vídeo não é clickbait. Já vou deixar o aviso de spoilers bem aqui no começo e explicar que esse vídeo é um roteiro que eu venho planejando há certo tempo já, baseado em um comentário feito pelo Andrei Sapkowski, autor dos livros, em um festival russo no ano de 2001. Essa fala ressurgiu na internet há alguns tempos e diz o seguinte: Ciri personifica o mal. É assim que eu pretendia que ela fosse. Um monstro, porque quase todo mundo está tentando fazer dela um monstro. Geralt, por outro lado, personifica o bem. E nessa cena, uma garota e um bruxo estão descendo as escadas e o bem e o mal estão de mãos dadas. É por isso que ninguém pode detê-los. Isso significa que o bem morre no final do dia? Sim. Isso significa que o mal vence? Não. Geralt morre. Ciri para de representar o mal. Quem é ela, então? Isso, ela não sabe, e eu não vou te contar. Poxa, né, Sapão? A gente só queria umas respostas. Para quem não pegou, a cena referida pelo autor é um dos últimos confrontos de A Senhora do Lago no Castelo Estiga. Se você não leu ainda, recomendo os resumos dos livros que temos aqui no canal para você se inteirar da história. Mas e agora? Como essa declaração descreve a Ciri? Acredito que a maioria aqui veio a pensar na menina como uma filha, afinal de contas, é o nosso ponto de vista nas obras. Nós nos importamos com a Ciri, queremos o bem dela, vemos ela com carinho, admiramos a sua coragem, a sua garra. E o autor diz que esse símbolo de esperança, a andorinha, a leoazinha de Sintra, personifica o mal? A Ciri sofre muito durante os livros. Ela perde a família inteira super jovem, tem a sua cidade natal invadida, encontra uma família nova na forma do Geralt e da Yennefer só pra perder eles de uma forma brusca, e ainda por cima fica achando que os dois abandonaram ela de propósito. Isso é o suficiente para abalar o psicológico de qualquer jovem. Ainda mais uma menina com os poderes que a Ciri tem, que como foi descrito em Sangue dos Elfos, os poderes de uma fonte podem ter um custo muito pesado na mente do portador. E claro, depois dessa infância e pré-adolescência maravilhosa, a Ciri acaba se juntando aos ratos, um grupo de criminosos que ela acaba se juntando mesmo por medo de solidão. E então, depois de ser sexualmente abusada, ela desenvolve uma síndrome de Estocolmo e passa a considerar esses 6 jovens como uma espécie de novo porto seguro, de certa forma. Vale ressaltar aqui que todos os ratos também têm uma história extremamente trágica e, assim como a Ciri, acabaram se perdendo por falta de opções. Acaba sendo muito fácil xingá-los de escória, julgar essas atitudes, principalmente porque vemos essas ações como a quebra da inocência de uma personagem que nós amamos. Se juntar aos ratos traz tudo que havia de ruim dentro da Ciri pra fora. Eles a ensinam a matar, eles fazem com que ela perca empatia. E isso dói muito ainda porque faz com que a gente compare com o tanto que ela aprendeu com o Geralt e com a Yennefer anteriormente. Mas a minha pergunta fica, isso é tudo culpa dos ratos ou é apenas outro lado da personagem que desperta por conta das circunstâncias horríveis? Na fala do Sapkowski, ele diz que pretendia que a Ciri fosse um monstro porque quase todos os personagens estão tentando transformá-la em um. Os ratos, depois o Bonhart, depois o Avalar, o Vilgefortz e até mesmo seu próprio pai biológico. Não posso confirmar que essa tenha sido a metáfora do autor, pois eu não falo por ele, mas a minha interpretação aqui é que a mensagem é que a forma como tratamos a nossa juventude, os sentimentos e ações que direcionamos aos outros, podem ter impactos muito mais profundos na vida daquela pessoa e despertar coisas ruins dentro delas. Quando a Ciri perde o bem da sua vida, que é como o autor se refere ao Geralt, só lhe resta traçar um caminho mais sombrio. E que existe essa possibilidade desse lado sombrio dentro de todo mundo. Vemos que depois que a Ciri tenta escapar do Bonhart, ela encontra outro mentor que representa o bem, na forma do Visogota de Corvo. O eremita tenta livrar a menina dos pensamentos vingativos que a consomem, mas nesse ponto, parece que essa semente plantada não pode mais ser removida. A Ciri entrega um discurso que pode até soar razoável, e com certeza faz com que nós pensemos que é impossível que essa menina, que está dizendo essas palavras, seja a personificação do mal para o autor. Fica o diálogo a seguir para vocês se contextualizarem do que eu estou falando. É assim que se combate o mal. Se o mal quer prejudicá-lo, magoá-lo, anteceda-o, de preferência quando o mal menos espera. Tire desforra em dupla, ou até tripla medida. Olho por olho? Não. 2 olhos por um olho. Dente por dente? Não. Todos os dentes por um. Vingue-se do mal.
faça que uive de dor, que suas órbitas oculares estourem de tanto uivar. E aí então, ao olhar para o chão, poderá dizer com certeza e convicção: o que jaz aqui já não magoará ninguém, e não constituirá perigo a ninguém. E você está com a espada ensanguentada na mão, olhando para a areia ensopada de sangue, e você tem a pouca vergonha de pensar que dessa maneira é que se resolve esse eterno dilema: cumpriu-se o sonho dos filósofos. Você acha que a natureza do mal foi alterada? Acho que sim, pois aquilo que jaz no chão e jorra com sangue já não é o mal. Talvez ainda não seja o bem, mas certamente não é o mal. Aquilo que jaz no chão, que jorra com sangue, que foi derrubado por sua espada, já não é o mal. O que é então? A questão deixada por esse diálogo é um debate filosófico, o qual eu não tenho resposta. Repagar o mal dessa forma seria se tornar o novo mal? A vingança por si só também não é um sentimento destrutivo? Mas ao mesmo tempo, não acabar com o mal não significa ser complacente? É uma linha muito tênue. Na sua narrativa, Sakowski parece tomar um lado de que vingança é errado, quando finalmente a Ciri tem a oportunidade de erradicar o mal, mas quando ela encontra o homem que desfigurou seu rosto, ela não o mata. Mesmo que nessa história ela acabe tomando a forma de um espectro, um monstro, para os capangas do gelo, ela resiste a esses impulsos. Então, mesmo que o autor diga explicitamente que a Ciri personifica o mal, vemos na sua própria narrativa que ela não cruzou essa ponte. Sim, ela tem uma fase sombria, onde ela mata, rouba, agride e se gaba da sua habilidade de fazer isso com maestria. Mas mais que isso, ela representa o que as más circunstâncias podem fazer com as pessoas, destacando a escuridão que existe dentro de todo mundo. Isso é claro não somente para Ciri, mas na ambiguidade de outros personagens da saga. O Geralt e a Yennefer, os nossos outros dois protagonistas, também tomam ações muito questionáveis, mesmo que os seus fins sejam bons. Isso é questionado a cada página, e não é por pouco que a saga dos livros de The Witcher é tão elogiada por trabalhar bem com seus tons de cinza. E ainda sobre a fala de Sakowski, acho interessante a parte sobre a reunião do bem e do mal. Depois do castelo de Stygia, temos um lindo capítulo onde a Ciri toma ações para tentar reverter o mal que causou durante o seu tempo sozinha, fazendo isso na companhia de Geralt e Yennefer. Mas nesse capítulo, ao mesmo tempo, vemos como o implacável Geralt de repente perde o fogo da justiça e se mostra cansado de lutar pelo bem. Talvez seja uma forma de representar como, na união do bem e do mal, eles também trocam energias, como um yin e yang cósmico. E encerrando a sua fala, o autor diz que quando o Geralt morre, a Ciri deixa de ser o mal. Uma forma que deixa explícita a dualidade de que só pode haver a escuridão se houver luz, ao meu ver. Então, a Ciri se torna algo que não sabemos o que é. Minha opinião é que ela se torna o cinza. Uma mistura de todas as influências que ela absorveu durante a sua curta vida. Nem o bem, nem o mal. E você, o que acha que a Ciri se torna? Vocês podem observar também que a Ciri traz a morte para todas as pessoas com quem ela interage. Isso pode ser refletivo do tom trágico da história, ou também pode ser uma forma do Sakowski deixar mais explícito na narrativa a intenção que ele tinha em representar a Ciri como mal, talvez associando o mal com a morte. Essa explicação pode ser tanto alternativa quanto complementativa, que contribuiria com todos os tópicos que nós passamos até agora. Interessante também que ele explicitamente fala que o Geralt morreu, abandonando a fala ambígua que ele costuma utilizar nas entrevistas, mas isso é assunto para outro vídeo. Em resumo, eu acredito que a Ciri personifica o mal no sentido de que ela é o alvo de todas as más intenções do livro. E em contrapartida, vemos como as suas reações a essa negatividade afetam o mundo ao seu redor. Também teve uma bela frase que eu li no Reddit enquanto eu procurava a fala exata de Sakowski para inserir nesse vídeo, que eu não pude deixar de incluir. O usuário falou o seguinte: o arco da Ciri gira em torno da sua rejeição para o mal, e o arco de Geralt gira em torno da sua aceitação para o bem. Isso talvez englobe muito bem a verdadeira intenção do autor. E ufa, que roteiro pesado hoje. Mas chegamos na parte dos agradecimentos e, como sempre, fica aquele beijão para os nossos padrinhos, pois sem eles esses vídeos não seriam possíveis. Muito obrigada mesmo, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso financiamento coletivo, o link está na descrição. E eu também queria agradecer a Thay e o Renan por serem a minha Ciri e o meu Visogota no vídeo de hoje.
E se você chegou hoje no canal, já se inscreve para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, clica no sininho e se curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like. Mega beijo!